Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Eu já tô com o meu café aqui pra gente falar sobre a 20ª etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1, o GP do México. O autódromo Hermanos Rodrigues parece super simples olhando de fora, mas ele tem simplesmente uma das características mais desafiadoras do calendário atual, digamos assim, que é a altura de mais de 2.285 metros acima do nível do mar. O traçado tem 304 quilômetros, 17 curvas e um pedaço da pista fica dentro de um estádio de beisebol. Então assim, parece ser muito legal assistir a corrida de lá de dentro. A pista praticamente não tem elevação própria, mas o ar rarefeito faz com que o motor perca potência, o freio superaqueça muito mais fácil e assim, os pilotos ficam com muita dificuldade para respirar. Ano passado, quem venceu foi o Sainz, ainda de Ferrari. Inclusive, foi a última vitória registrada da Ferrari. Só que esse ano ele já começa em desvantagem por conta daquela penalização da situação que aconteceu em Austin de 5 posições no grid. Nos últimos anos, o México é basicamente o quintal do Verstappen. Nas últimas 7 corridas, 5 vitórias foram dele. Curiosidades históricas. Foi nessa pista que o Schumacher conseguiu o primeiro pódio da carreira dele, lá em 1992. O único brasileiro a vencer no México foi o Ayrton Senna, lá em 1989. Só que assim, ele deu um baita susto em todo mundo que estava assistindo a corrida naquela época, porque ele bateu na curva peraltada, rodou e assim, achou que o carro simplesmente ia pegar fogo. O Pérez, em 2021, foi o primeiro mexicano a subir no pódio em casa, e não dá para esquecer que nessa pista a gente teve uma briga entre Max, Vettel e Ricciardo. O Max cortou a pista e tomou a punição de 5 segundos. O Vettel freou de uma maneira perigosa, tomou 10. E aí, o Ricciardo, que estava em quinto, pegou e foi para P3, simplesmente porque os outros dois ali estavam brigando. O treino 1 basicamente virou desfile de novato. E assim, eu já falei aqui algumas vezes que eu sou péssima com nomes. Então, eu anotei aqui para também não falar errado. A gente teve o Howard, perdão a pronúncia também, no carro do Lando, o Vest no do Russell, a Iwasa no do Lawson, o Browning no do Sainz, o Lindblad no do Verstappen, testando já um assoalho novo, o Hirakawa no do Berman, o que eu jamais vou entender, porque que eu saiba, a regra de colocar novato no carro é substituir, dar a oportunidade para quem é novato de estar num carro de Fórmula 1. Só que, teoricamente, é o primeiro ano do Berman também. Então ele é o novato. Enfim, não consigo entender. Teve o Paul Arrow no carro do Gasly e o Crawford no do Stroll. Teve também uma bandeira amarela bem rapidinha pro Radiar, que acabou dando uma escapada da pista na curva 7, mas nada grave. No TL2, o Antonelli teve algum problema com o carro. O Stroll pegou uma sacola plástica no meio da pista e o Albon deu uma beijoca na mureta lá na última curva. No TL3, o Piastri parecia que estava lutando muito pro carro ir para frente e o Albon estava acertando umas voltas muito boas, só que ele cometia alguns erros que acabava com o tempo dele. De fofoca no paddock, a gente não teve muita coisa, mas o que teve foi bom. Vocês lembram que no TL1 eu acabei de falar que teve um desfile de novato, né? O Russell pegou, aproveitou, colocou uma máscara típica dos lutadores lá do México, um óculosinho assim que foi assistir simplesmente o Vest pilotando o carro dele na arquibancada, no meio de todo mundo. O que me impressionou foi ninguém ter reconhecido ele. Claro que a máscara cobre praticamente o rosto inteiro, mas gente, é o Russell, o cara tem 2,5 metros. Procura um troll que você vai achar ele. Um troll não, né? Um gigante, pá. Um troll é baixinho. Nossa, errei. Legal, perdão. E também teve um boato de que a Aston Martin e a Red Bull teriam ultrapassado o teto orçamentário. A Aston Martin teria enviado alguns documentos sem assinatura de um auditor, assumiu o erro e aceitou o acordo de violação. E a Red Bull não teve muitos detalhes, então assim, a gente meio que já sabe o que vai acontecer, né? Um grande nada. Na classificação, o clima já ficou ruim quando o Bortoleto não conseguiu avançar. No Q2, a gente teve vários pilotos reclamando da aderência e se perdendo nas curvas, e o Piastri, ele teve um problema no PU do carro. Então, ele acabou tendo uma volta só para se salvar para o Q3 e ele colocou um P7. No Q3, as Ferraris pareciam assim, ó,
muito bem, o que chegou a dar uma pequeníssima esperança, mas a briga foi bem acirrada e quem garantiu mesmo a pole foi o Norris. O que eu não consigo entender e conceber em momento algum é o Piastri ter ficado em P8. Agora, vamos para a corrida. Na largada a gente já começou com um pequeno caos, que foi o Verstappen travando os pneus. Tanto ele quanto o Leclerc acabam cortando ali 2 curvas. Entre as voltas 3 e 4, o Lawson quase atropela alguns fiscais que decidiram atravessar a pista. Teve um problema ali, eles estavam passando e ninguém avisou ele de que tinha Marshall ali no asfalto ainda. Mas na volta 6 ele teve que abandonar por conta de alguns problemas técnicos no carro. Nessa mesma volta a gente teve uma briga entre o Max, o Russell e o Hamilton. E nisso, o Hamilton acabou sendo empurrado para fora, só que como ele pegou vantagem, ele tomou 10 segundos. Só que assim, ele foi empurrado para fora, então não entendi muito bem essa punição. E, do nada, de repente, o Berman surge em P4 ultrapassando todo mundo. Na volta 18, o Sainz entra no box reclamando de muita vibração no carro. Na volta 26, o Nico abandona a corrida por problemas técnicos. E na volta 36, o Alonso abandona por problemas técnicos também. Na volta 41, a Mercedes decide trocar de posição. Só que eu acho que eu nunca vi o Russell tão fulo na vida. O que ele xingou no rádio não tá escrito, só tava aqueles bi, 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 bi. Na volta 60, apesar de tudo que eu falei do Piastri até agora, de eu não estar entendendo o que tá acontecendo com ele, o que eu não retiro, eu admito que eu adoro as ultrapassagens dele. São muito limpas, ele é muito consistente, tipo, num geral. Na volta 70, a gente tem uma bandeira amarela por conta do abandono do Sainz, o carro dele começou a sair fumaça, e tem uma briga entre Leclerc e Max antes do Virtual Safety Car entrar. Quando ele sai na volta 71, o Leclerc segura o Max e acaba em P2. Quem ganha é o Lando Norris, que assume a liderança do campeonato mundial, em segundo o Leclerc, em terceiro o Max, e em P4 o Berman. Cara, pilotou muito bem. Quem também terminou dentro da zona de pontuação foi o Bortoleto, e ele garantiu mais um pontinho no campeonato. Terminou em P10. Pós-corrida, teve uma chuva de punição, principalmente no Sainz, que tomou 2. Todas elas foram por estar acima do limite de velocidade no pit lane, que, para quem não lembra, passou de 60 km por hora para 80. A primeira ele passou a 80,2 km por hora, e a segunda ele passou daí a 89. O Russell estava indignado, colocou um microfone na boca dele, ele ia falar do caso do Hamilton, ali da punição de 10 segundos. E se tem um ticket de saída da prisão, digamos assim, fácil, poxa, não faz sentido a gente correr com as regras, porque se a gente não pode cortar curva, se alguns tomam punição, todos deveriam tomar, ou ninguém toma. Porque no caso, o Max cortou uma curva, não teve punição, o Hamilton foi empurrado para fora e ganhou 10 segundos. Acho eu que ele está certíssimo. E para fechar, a gente teve ainda o Lando sendo vaiado novamente. Praticamente uma continuação de Monza. Ele respondeu meio que essas acusações de uma maneira que eu não sei o que pensar sobre, achei um pouco... não sei, eu vou procurar uma palavra, mas basicamente ele respondeu que não se importa com o que as pessoas pensam dele. Foi uma decisão errada da equipe de fazer aquela troca nos pits, mas que se quiserem os 3 pontos, podem ficar. Arrogante... achei um pouco sobre... não sei, não achei uma resposta legal. Eu entendo o lado dele, porque ele tá sendo vaiado. E tem toda uma questão de, tipo, eu não posso me deixar abalar, porque senão, de fato, eu vou perder o campeonato. Mas eu achei uma resposta não muito diplomática. Vamos botar nesses termos. Pensando no campeonato de pilotos, o Norris agora lidera com 357 pontos. O Piastri tá em segundo, com 356. E o Verstappen, com 321, fica no terceiro lugar. Vocês têm noção de que do primeiro para o terceiro a diferença são de 36 pontos e a gente só tem 4 corridas, sendo que 2 finais de semana são sprint? Perfeito, melhor impossível, tudo que eu pedi para Deus.
Eu tô cada vez mais ansiosa pro final do campeonato e por mim se estende pra Abu Dhabi. Me empata tudo, quero caos mesmo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu espero vocês aqui nos comentários. Inclusive, uma coisa que eu tenho a pedir pra vocês. Coloquem aqui nos comentários os arrobas das páginas que vocês acompanham de notícias da Fórmula 1. Eu conheço algumas, mas admito que tenho procurado mais, mas não tenho achado aquelas que me brilham os olhos. Então deixem as recomendações de vocês aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.